como trabalhador, né? Então, toda vez que for necessário e nos chamar, é importante, né? A gente estar pronto, faz parte, né, da nossa caminhada. E o tema de hoje que a Márcia iria trazer, que nós estamos propondo trazer, é que a proposta da própria casa, do Grupo Espírita João Batista, a gente fez essa proposta que na última terça-feira de cada mês, nós vamos sempre estar fazendo a abordagem do tema em defesa da vida. Então, um tema central em defesa da vida, que a gente também está propondo desenvolver projetos na casa com relação a esse tema central, em defesa da vida. E a Márcia ia trazer hoje, né, amor à vida. Amor à vida. E aí, quando a gente estava conversando sobre a situação, né, que a Márcia está doente hoje, ela não pôde vir, esses imprevistos em todas as casas, em todas as situações, sempre vão acontecer. E é importante que todos nós, trabalhadores, estejamos aptos, prontos, né, para determinadas situações. O Cristo vai sempre nos chamar. E é importante a gente se preparar todos os dias, né? A palestra dela não vai ser a palestra que eu vou fazer aqui hoje, né? Mas sobre o tema de uma palestra que nós temos, é viver no mundo sem ser do mundo. E aí, como que nós podemos fazer essa conexão? Amor à vida, viver no mundo sem ser do mundo. Então, quando a gente estava conversando, né, amor? Isso me veio à mente. No início, se fizermos algumas reflexões, viver no mundo sem ser do mundo, ele parece dizer assim, não, então eu tenho que viver, né, no planeta, mas não sou do planeta. Em um contraponto, amor à vida. Então, eles se complementam nesse processo. Amor à vida, o melhor presente, o maior presente que Deus nos deu nesta encarnação, a nossa própria vida. Então, se é um presente divino, como que eu vou fazer para cuidar bem deste presente, que é a minha própria vida neste momento, a minha vida material? Então, eu tenho que buscar os recursos necessários para que eu consiga amar a minha vida. Agora, amar a vida num processo aonde eu cuido bem do corpo e amo a minha alma. A minha alma, o meu espírito, a minha vida eterna. Nesse sentido, nós fazemos o contraponto com viver no mundo sem ser do mundo. Mas, para isso, eu preciso viver bem. Como viver bem? Então, nós pegamos do livro Parábolas e Ensino de Jesus, do Caibar Schutter. Esse tema, viver no mundo sem ser do mundo, está em um dos capítulos, né, uma das passagens que o Caibar nos traz, considerando a vida na Terra e a vida eterna. Então, a vida na Terra e a vida eterna. E pegando o contraponto, amor à vida. Então, se eu não, neste momento, se eu não desenvolver o amor à minha vida, fica difícil eu entrar nesse processo que é amar o meu próprio espírito, amar a minha alma. Não é diferente. Eles estão no mesmo processo. E aí são experiências que nós teremos na carne e experiências no plano espiritual, continuamente.
até chegarmos ao momento em que encontraremos, em que alcançaremos a perfeição do Espírito. E aí o Caibar, ele nos traz o início deste capítulo, e aí a gente traz uma pergunta que é: qual é o objetivo de nossa vida aqui encarnada? Quem gostaria de propor isso? Quem gostaria de responder? E se estamos na doutrina há alguns anos, todos nós temos a resposta que está próxima. Mas o Caibar, ele vai e nos traz a sua resposta. Alguém gostaria? Você já tem a cola. Se tem a cola, não pode. Não, se tem a cola, não pode. Tem que. Eu acho que o interessante são várias respostas diferentes que a gente. Aquela resposta que cada um de nós temos. Né? Por exemplo, Johanna, o que você imagina? Qual o objetivo, qual o escopo da vida na Terra? A evolução moral, né? Intelectual também. Evolução moral e intelectual do espírito. Alguém mais gostaria? Experimentar a gente também concluir o que ela falou, mas experimentar tudo que está aqui na Terra. Ver o bem, o caminho do bem, o caminho do mal, ver aonde você. Sim. Como a gente é ajudado os pais, Aprender, né? Nelson, está reflexivo aí. Quer contribuir, Nelson? Bacana, segundo o É. processo é bom. O processo é longo. Então, passo nesse sentido. Né? Cada encarnação dando um passo, do átomo ao arcanjo. Toninho, gostaria de contribuir? O objetivo, o escopo de estarmos encarnados. O objetivo é nos tornarmos melhores. Nos tornarmos É o objetivo básico. melhores. Até Perfeito. Isso. ter mortais que somos. Perfeito. Então, todos nós... Lucilde, gostaria de contribuir? Isso. Então, todos nós aqui respondemos o que o Caibar, resumidamente, ele colocou. O escopo da vida na Terra é o aperfeiçoamento do espírito, que cada um colocou aqui. Cada um colocou. E as questões morais, as questões intelectuais, o exercício, as reencarnações que nós vamos... Então, esse é o início para que a gente saiba por que nós estamos aqui. O aperfeiçoamento do espírito. Esse é o objetivo, porque a doutrina espírita nos traz. Todos nós chegaremos um dia a ser espíritos puros. Vamos aperfeiçoar o nosso espírito. Então, o Caibar, ele começa esse processo de nos trazer, viver no mundo sem ser do mundo, porque a gente tem que saber qual o objetivo que eu estou vivendo no mundo. E aí, trazendo o gancho, amor à vida. Então, sem amor à vida, eu não consigo trabalhar no aperfeiçoamento do meu espírito. Eu preciso ter essa compreensão. Não diz que, se você não sabe aonde você quer ir, qualquer lugar serve. Para nós, qualquer lugar não serve. Então, a gente precisa saber aonde nós queremos ir. Então, todos nós sabemos, porque dentro de nós tem aquela vontade de ser feliz, estar em paz. Mas aí Jesus, quando vem nos trazer qual é a felicidade verdadeira, qual é a paz que realmente nós vamos sentir. Então, nós experimentamos momentos, flashes de felicidade,
flashes de paz, mas vamos conseguir alcançar a felicidade plena e a paz plena quando chegarmos ao estado de aperfeiçoamento, quando chegarmos a cada instante que avançamos, nos sentimos mais em paz, nos sentimos mais felizes. E só conseguimos através do amor. Amar a vida. E Deus nos deu a vida. Esse momento, eu preciso cuidar da minha vida material. Preciso cuidar. Tratar com todo carinho. Com todos os recursos que Deus vai nos disponibilizando a cada etapa de nossa caminhada. São os médicos, todos os profissionais de todas as áreas nos auxiliando nesse processo. E aí, esse processo de aprendizagem de amar a vida. Porque a vida, para alcançarmos o aperfeiçoamento do espírito, ela precisa ser percorrida sem aquela rigidez. E aí nós buscamos também no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós temos um item 10 que fala sobre o homem do mundo. E algumas passagenzinhas, algumas frases que nós capturamos, ele diz assim, lá no capítulo 17, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item é o homem no mundo. E aí diz assim, tem lá a parte que os Espíritos nos traz as suas reflexões. E aqui nos diz assim, não acrediteis que incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística, que vos coloca fora das leis da sociedade, onde estáis obrigados a viver. Então, os Espíritos nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem no mundo, que é o capítulo de seres perfeitos. Então, se o Caibar nos coloca nessa projeção que o nosso objetivo é ser perfeito, Kardec vai nos trazer um capítulo sobre seres perfeitos. E ali é nos falado as condições para esse processo, quando ele coloca homem no mundo. Então, se estamos encarnados, aprendermos a amar a vida e buscarmos as leis de Deus para o aperfeiçoamento do espírito, eu tenho que viver com leveza. Eu tenho que viver com alegria. Eu tenho que viver com responsabilidade. Eu tenho que conviver. E os Espíritos nos dizem, a prece, sim, a meditação, mas não viver uma vida mística, uma vida isolada. Nós precisamos aproveitar todos os recursos que Deus nos disponibiliza para essa vida. Então, a alimentação saudável, se alimentar bem, né? Buscar alimentos que são saborosos, que você goste. Se você gosta de dançar, dance. Você gosta de cantar, cante. Gosta de caminhar, aproveita a vida com leveza. Viva a vida. Este é o processo. Por quê? Existe o desenvolvimento da virtude. No item 8 desse capítulo 17 do Evangelho, Sedes Perfeito, Kardec nos traz sobre a virtude. Por que Kardec coloca virtude num processo de seres perfeitos? E por que a gente traz aqui também com relação à vida, amor à vida, viver a vida com leveza? Aí nós vamos lá em Aristóteles. Aristóteles, antes de chegar ao item 8, Aristóteles nos traz o que significa virtude.
para Aristóteles? Alguém gostaria de opinar aí? O que é virtude? Qualidade moral já bem desenvolvida. Qualidade moral Bem bem desenvolvida. Legal. Virtude, qualidade moral bem desenvolvida. Quer falar, amor? Ela balançou. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Sócrates, desculpe, Aristóteles, ele diz assim, é uma disposição adquirida, qualidade moral bem desenvolvida, ele fala, é uma disposição adquirida de fazer o bem. Uma disposição adquirida de fazer o bem. Mas aí Aristóteles nos dá mais um toquezinho. Quando você fala adquirida, Aristóteles diz assim, fazer o bem e se aperfeiçoa com o hábito. Então, adquirida, você só adquire quando você desenvolve e aí tem um hábito. O hábito você já adquiriu, você já praticou. Então, este é o processo que Aristóteles nos dá. Então, a virtude é uma disposição adquirida na prática do bem que se aperfeiçoa com o hábito. Legal. Então, a gente já nivelou aqui o que é virtude. Virtude é a prática do bem, mas que você já adquiriu. E aí, lá no item 8, que Kardec nos traz sobre a virtude, eu fiz uma pincelada. E aqui, ele diz assim, aí Kardec nos traz do Evangelho. Aí ele coloca aqui, a virtude não consiste em assumir um aspecto severo. Opa! Amor à vida, viver com leveza. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio. Aí me vem um pouco a reflexão. Jesus era severo e sombrio? Não. Jesus vivia a vida com leveza. Jesus dançava, transformou até água em vinho. Estava numa festa, comemorando. Viveu, sem ser aquele aspecto severo, sombrio. Né? Não. Jesus devia estar sorrindo sempre. Nós é que trouxemos lá no passado um Jesus sério, que não sorria. Então, prestar atenção no que os Espíritos nos trazem. Então, ele diz assim, a virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Ser virtuoso não é rejeitar os prazeres que esta encarnação, que esse momento nos permite. Os prazeres, Deus nos disponibiliza para esses momentos alegres, saudáveis, para este momento de alegria, para que a gente comece a vislumbrar longe o que é a felicidade. Ainda não é a felicidade, mas são os prazeres que nos deixam essa sensação de coisa boa. Então, os Espíritos nos diz, a virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador que vos deu a vida. Essa mensagem é para nós encarnados. Essa mensagem que Kardec nos traz é para nós encarnados. Deus nos deu a vida material, nos deu essa condição para que a gente possa saborear a nossa vida, amar a vida e ter responsabilidade com relação à sua própria lei. Os prazeres
que eu vou buscar são os prazeres que eu começo a selecionar. Quais são os prazeres que me traz saúde física, saúde mental e saúde espiritual? Eu preciso estar aprendendo. E a doutrina espírita, ela vem nos trazer essas informações para que a gente desenvolva amor à vida, para que a gente consiga viver sem estar apegado à matéria, mas ser responsável e tratar da matéria com toda a responsabilidade que nos foi delegada. Então, se eu tenho um maior presente, quando alguém te dar um presente, porque aquele presente é algo que você gostaria de ter, é algo que alguém que te deu te dá porque gosta de você. Então, Deus nos dá o presente, porque esse presente é um instrumento que me auxiliará para o meu aperfeiçoamento do meu espírito. Então, eu preciso. Mas a virtude que nos é colocada, a gente precisa, se nós temos uma ideia de uma virtude que nos foi ensinada lá no passado, a doutrina espírita já vai nos colocando, e isso há 160 anos, que não é esse aspecto severo, sombrio, é com leveza. Buscar os prazeres com responsabilidade. Todos os prazeres que nos cabem com responsabilidade, segundo a lei divina. Pois bem, aí nós vamos lá em Mahatma Gandhi. Gandhi, ele fala sobre as questões dos perigos para o desenvolvimento da virtude. E ele enumerou 7 perigos para o desenvolvimento da virtude, das virtudes. E ele coloca, o seguinte, ele enumerou, eu peguei a enumeração que ele colocou. O primeiro, riqueza sem trabalho. Quando eu li isso aqui, eu falei assim, caramba, não vou jogar mais na loteria. Não vou jogar mais na loteria. Vou seguir Mahatma Gandhi. Jogar na loteria, se eu chegar e ganhar, olha só, é algo que nos traz um propósito de vida. Por que que Deus nos coloca a lei do próprio trabalho, a necessidade de manter o corpo? Porque é o trabalho que vai fazer com que possamos desenvolver o espírito e, ao mesmo tempo, desenvolver toda a nossa inteligência, todo o nosso processo. Então, ele traz aqui, riqueza sem trabalho é um perigo. É um perigo. Por que é um perigo? O que vem fácil, vai fácil. Segundo, prazer sem consciência. Então, a gente não viu lá que no item 8 do Evangelho ele fala sobre os prazeres. Que a gente possa desenvolver, possa estar usufruindo dos prazeres que a vida nos proporciona. Um prazer de caminhar na praia, de ver o mar ali. O prazer de uma floresta bonita. Prazer numa alimentação saudável, uma necessidade fisiológica. O prazer de amar o seu companheiro, a sua companheira, na sua intimidade. E Deus nos proporciona esse prazer com responsabilidade, de constituir uma família. Deus nos proporciona esses prazeres, mas com consciência. Prazer com consciência. Responsabilidade. Isso Gandhi, Mahatma Gandhi, que não era cristão, mas que ele disse que se a humanidade cumprisse
o sermão da montanha, a humanidade já seria outra. Ele tinha um conhecimento do que Jesus nos trouxe. Ele era hindu, né? O outro, conhecimento sem caráter. É outro perigo para o desenvolvimento da virtude. Vamos desenvolver conhecimento para desenvolver virtude? Sim. A ciência, quando se desenvolve com o objetivo de amparar, de ajudar a humanidade, legal. Agora, se é com o objetivo de desenvolver esse conhecimento para destruir a humanidade, é um grande perigo. O outro que ele nos traz, religião sem sacrifício. Religião sem sacrifício. Tem o sacrifício. Na religião tem o seu sacrifício. Quando Jesus nos traz a porta estreita, esse é o sacrifício. Porque os prazeres que a matéria, que o mundo, aí vamos no Caibá, viver no mundo sem ser do mundo. Quais são os prazeres que eu vou buscar? Esse prazer eu busquei durante muito tempo. Agora não quero não, porque ele faz mal para o meu corpo, faz mal para o meu espírito. A droga, todas as drogas, elas dão prazer. As drogas dão prazer. Quem chegar e falar que as drogas não dão prazer, está mentindo. Mas causa um prejuízo tremendo. Então, quando ele diz aqui, qual é o sacrifício que, a partir do conhecimento que eu adquiro, e o que eu vou abdicar? Isso eu não quero mais. É a transformação para um homem novo. E o último, ele coloca aqui, ó, política sem princípios. Gandhi, no 7º, ele coloca política sem princípios. Isso é importante. Todos nós, cidadãos, nós precisamos desenvolver, né, o nosso conhecimento político, uma participação no nosso processo, porque a própria gestão da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta, a gestão de uma casa espírita se faz política. Dentro da gestão da casa espírita é um processo político, mas tem que ter princípios. Quais são os princípios que vamos desenvolver na política, na gestão? Bom, então, esses foram os perigos que Gandhi nos trouxe. Mas, aí nós vamos aqui buscar como que a gente consegue desenvolver a virtude. Então, a gente já viu que no capítulo 8, no capítulo 17, o item 8 do Evangelho, fala lá sobre a virtude. Aristóteles nos traz no processo de como dizer o que é a virtude. Gandhi nos traz os perigos. Agora, como nós vamos desenvolver a virtude? É importante a gente saber esses riscos para que, quando a gente for começar a botar mãos à charrua, a gente tenha o cuidado de rejeitar algumas situações. Não vamos fazer aqui porque a gente aqui precisa, porque... Parei. Isso aqui eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Eu faço assim. Agora, assim eu não vou fazer. E a doutrina espírita, ela nos traz a condição de desenvolver o senso crítico para a nossa caminhada. A doutrina espírita não fala, faz isso, vai por aquele caminho, vai... Cada um de nós temos um caminho que escolhemos. E se escolhermos um caminho equivocado, vamos ralar o joelho, e ao ralar esse joelho, ao ter essa dor, ela vai servir de aprendizado, ela vai nos fortalecer para o nosso crescimento. Né? É assim que a gente faz com as nossas crianças, quando começam a andar. Se elas querem correr, você fala, ó, meu filho, corre mais, ó, aqui, corre na areia da praia.
Aí vai e corre na calçada. Ó, você não está preparado. Aí foge, ralou o joelho, vem chorando. Pronto, aprendeu, né? Não bota a mão no fogo. Aí botou a mão no fogo, queimou, não vai botar. Então, a dor é necessária para o aprendizado. E aí, no desenvolvimento da virtude, nós temos aqui 5 passos para desenvolver a virtude. Ele nos coloca 5 passos. Como é que eu vou desenvolver a minha virtude? Ele fala assim, primeira coisa, cotidiano. Quando a gente fala amor à vida, quando a gente fala em conviver, se eu não tenho amor à minha vida, se eu não desenvolvo amor à minha vida, se eu não convivo, se eu não saio do meu mundo fechado, como é que eu vou ter o cotidiano? Como é que eu vou ter as oportunidades para desenvolver a virtude? Eu preciso viver, eu preciso conviver, porque aí eu tenho o cotidiano. Por isso que Deus nos traz a necessidade de alimentação, a necessidade do abrigo, e aí precisamos trabalhar. Quando trabalhamos, precisamos conviver. E a primeira experiência de convivência é dentro da própria família. Deus nos colocou para que viéssemos ao mundo, teriam 3 espíritos. O reencarnante, o pai e a mãe. Convivendo. Deus nos faculta obrigatoriamente a convivência. Então, se Ele nos traz a oportunidade de crescimento e de vinda a esse planeta, a encarnação, Ele me traz uma condição de 3 espíritos. Porque a gente podia pensar, por que Deus não faz de uma forma que, pum, você aparece ali e você nasceu? Porque precisa conviver. Sem conviver, nós não evoluímos o espírito. A gente não alcança o objetivo da própria vida. A gente se afasta do objetivo da vida. Precisa conviver. Então, o cotidiano é o primeiro passo. Então, seu cotidiano. Qual é o segundo? Você está caminhando, aparece uma oportunidade. Uma oportunidade para você desenvolver a virtude. Porque você já sabe o que é virtude. É a minha predisposição em desenvolver o bem e desenvolvendo com hábito. Opa! Isso foi o Aristóteles que nos trouxe. Ó, bem lá atrás, né? Antes de Cristo, são todos esses missionários que Jesus enviou ao planeta para ajustar a todas as civilizações para estarem preparadas para receberem a boa nova e chegarmos até hoje para estarmos preparados para receber o Consolador prometido. Então, precisamos da oportunidade, mas eu estou caminhando, né? Estou no meu cotidiano, tem uma oportunidade, passei batido. Lembra da parábola do bom samaritano? O que aconteceu ali? Jesus nos conta na parábola, 3 passaram. A oportunidade apareceu para os 3, mas só um que aproveitou a oportunidade, que passou para o terceiro ato, o terceiro ponto, que foi a prática, o ato. Ele nos traz aqui o ato. O levita passou, foi para o outro lado, né? O outro, se não me falha a memória, o sacerdote passou também, não aproveitou a oportunidade, mas o samaritano passou, ele estava no seu cotidiano. Qual era o cotidiano dele?
Estava trabalhando com um animal, levando lá o seu material, está no seu cotidiano. Na beira da estrada, oportunidade. O que é que eu faço com essa oportunidade? Ato. Foi lá, o ato. Então, primeiro, cotidiano, oportunidade, ato. Qual é o quarto passo? Acho que vocês já sabem, né? Oportunidade. Então, a gente vai. Cotidiano é o primeiro. Oportunidade é o segundo. O ato é o terceiro. Qual é o quarto? Repetir. Repetir. Ainda não adquiriu o hábito. Fez a primeira vez. Pô, foi lá, fez a primeira vez. Já desenvolveu a virtude? E tem até um ponto que fala assim, ó, disse o Cristo. Isso aqui, ele fala assim, toda a perfeição está contida na prática da caridade absoluta. Nas lutas mais penosas é que apresentam as ocasiões de praticá-la. Então, nas situações mais difíceis, é que nós vamos aproveitar essas oportunidades e ter os atos. Praticar. Várias vezes, muitos de nós passamos pelas oportunidades como o sacerdote, como o levita. Eu já passei várias vezes. Várias vezes. E passar várias vezes pelas oportunidades. E aí, o que você sentiu? Puxa, perdi uma oportunidade. Ou nem se deu conta? Se não se deu conta, fique preocupado. Agora, se deu conta, a próxima eu vou parar. Se eu quero desenvolver virtude, se eu quero aperfeiçoar o meu espírito e amar a vida. Amar a vida com tranquilidade. Amar a vida com leveza. Por quê? Se eu tenho o meu compromisso, não, eu tenho que chegar, me passa a porção de oportunidade e eu não vejo. Então, eu preciso, a gente chamou numa palestra cantada que a gente fez, a primeira, entreflorindo olhares. Entreflorir olhares. Aproveitar o que Deus disponibiliza para a gente no caminho. É no caminho, como ele coloca, no cotidiano. Observar o que passa. Então, a repetição. Então, vamos lá. Primeiro, cotidiano. Vou viver, vou conviver. Segundo, oportunidade. Apareceu uma oportunidade. Segundo, abraça aquela oportunidade. Pratica, é o ato que você que vai definir. O que eu vou fazer com essa oportunidade? Ninguém vai dizer para você, você faça isso, você faça aquilo. Não. Quando Jesus fala perdoar, amar, né, ajudar aquele, né, quando Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas 3 vezes? E Pedro falou, amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus falou para ele, aproveita as oportunidades, cuida daqueles que estão necessitados. E aí, o quinto é o hábito. Então, cotidiano, oportunidade, o ato, a repetição, aí você adquire o hábito. Então, Aristóteles, quando ele nos fala, ele diz que virtude é a predisposição em fazer o bem, adquirindo um hábito. Então, já é hábito. Passou, eu nem pensei, nem pisco. Eu já vou e automaticamente, aí a pessoa pergunta, mas por que você fez aquilo? Fez o quê? Não, você fez aquilo. Não fiz nada, não.
É o hábito normal, natural. Não tem aquela passagem do... Acho que foi uma maratona, né? E tinha um corredor, eu não lembro a nacionalidade dele. Ele correndo e tinha um cara em primeiro lugar na frente dele correndo. O cara desenvolvendo, né? E aí, daqui a pouco, porque era um circuito de rua. E no circuito de rua tem que fazer a marcação direitinho, né? E o que estava em primeiro, ele se perdeu. Ele saiu da rota. Aí ele passou. Quando ele passou, o pessoal falou para o primeiro: volta, 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 você errou. Aí ele voltou. E ele voltou em segundo. Aí o que estava em primeiro, ele foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. O que estava em segundo foi e passou. Aí aquele que errou o caminho ganhou, e o outro que estava em segundo, que passou e que depois deixou passar, aí o repórter foi e perguntou para ele: vem cá, rapaz, por que você fez isso? Eu fiz o quê? Não, você deixou o outro passar. Não, não deixei ele passar, não. Ele já estava na minha frente. Ele que errou o caminho, mas ele estava na minha frente. É um hábito. Ele desenvolveu um hábito. É esse hábito que nós vamos desenvolvendo sem depois ter esforço. Porque para desenvolver uma virtude, temos que vencer muitas coisas que estão dentro de nós. Temos que vencer o medo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Nós vamos vencendo. Então, é adquirindo a virtude que nós aperfeiçoamos o espírito. Então, é nesse processo que viver no mundo sem ser do mundo, no qual o Caibar Schutter nos traz. E aí ele nos coloca, né? Ele nos coloca alguns pontos que são importantes, que ele fala assim: os que vivem na terra pela terra, os que vivem na terra pela terra são da terra. Os que vivem na terra sem serem da terra são dos céus. Então, o que Caibar nos coloca é que a gente viva com amor, amor à vida, viva com leveza, desenvolva as virtudes, mas não se apegue às questões materiais. A gente tem a responsabilidade de cuidar do corpo, tem a responsabilidade do trabalho, né, para que a gente adquira os bens materiais necessários à nossa vida, a nossa casa, a nossa morada, os prazeres com responsabilidade, com consciência, mas que isso não seja a nossa finalidade, o nosso objetivo principal. Que o objetivo principal é o aperfeiçoamento do espírito. E a gente aqui, no momento, aperfeiçoa o espírito desenvolvendo virtude. E para desenvolver virtude, eu tenho que conviver no meu cotidiano, aproveitando as oportunidades. E essas oportunidades transformam em ato. E esses atos eu vou repetir. Porque às vezes fazemos: mas eu não amo ainda. Claro, nenhum de nós. Quando nós temos os projetos na nossa casa espírita, os projetos sociais, os trabalhos que sejam, né? Poxa vida, eu estou indo lá, mas ainda não sinto aquele amor. Pai, se é uma escolha sua, não vá obrigar, uma escolha sua, quer desenvolver virtude, vá conviver, vai buscar as oportunidades. Então, aproveita as oportunidades. E a casa espírita, todos os templos religiosos que têm a prática do bem, a prática do amor, hoje, a gente percebe, todos eles estão desenvolvendo, né, a prática. Tem o ensino, o evangelho que Jesus nos traz, nós aqui
na doutrina espírita? Temos as obras básicas, obras complementares, todo o trabalho de estudo, precisamos. Temos as nossas reuniões mediúnicas, reuniões de tratamento, todo o nosso processo, o atendimento fraterno, que é muito importante dentro da casa espírita, e temos os projetos que a casa vai desenvolver. Então, aqui o João Batista, nós temos, no terceiro domingo do mês, nós temos o projeto que a gente tem da cesta básica, aonde a gente convive um período com os nossos irmãos que estão naquele momento necessitados. E estamos desenvolvendo esse trabalho que não seja só a entrega da cesta básica, mas que seja a convivência em um momento com nossos irmãos, que naquele momento estão necessitados da cesta básica. E desenvolvemos, estamos também aqui na casa, querendo desenvolver, estamos num projeto, que é um projeto em defesa da vida, que é um projeto com relação à gestação inesperada, para que a gente possa acolher a essas gestantes em gestação inesperada. Então, a Márcia, que ia fazer a palestra de hoje, ela está coordenando, né, coordenando esse projeto para que a casa a gente desenvolva. Então, a gente precisa da casa espírita para aprender, para desenvolver essas oportunidades. Porque se eu não consigo ainda, ao passar na rua e ver alguém deitado, e aí eu julgo, deve ser isso, deve ser aquilo, não estou com pressa, estou saindo. Então, junte com um grupo que esteja se fortalecendo um com o outro, e a Casa Espírita tem essa oportunidade de juntarmos com um grupo para desenvolvermos as virtudes, para que um dia nós possamos sair sozinhos no mundo, já com a virtude desenvolvida, já com essa igreja dentro do nosso coração, e sermos exemplo para os outros. Porque Jesus, ele não fundou nenhuma igreja de pedra. Ele era a própria igreja. Nós, que não desenvolvemos essas virtudes, precisamos um do outro. Um amigo já desenvolveu uma determinada virtude. Eu já desenvolvi outra. Vamos nos juntar, um ajuda o outro. É assim que a gente vai conseguir. E aí, quando você passa na rua, vê um amigo seu, né, ajudando alguém lá, e aí, está precisando de ajuda? O que foi? Uma oportunidade. Se fosse você sozinho, talvez você não conseguiria. Mas um outro amigo que está lá conseguiu. Que beleza. Então, precisamos conviver. E a Casa Espírita nos traz essa oportunidade da convivência, de trabalharmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso medo, nossa vaidade, porque desenvolvendo as virtudes, nós vamos trabalhando. E a certeza que Deus está conosco. A prática do bem, quando temos o propósito de praticar o bem, tem uma pleiade de espíritos superiores que estão ali imbuídos. E quando nós abrimos esse canal, nós nos conectamos e desenvolvemos coisas maravilhosas. Então, para a gente encerrar essa nossa preleção, eu trouxe aqui uma canção, Trem Bala. E aí, prestando atenção na letra, para que a gente possa amar a vida, leveza, buscar as oportunidades dos prazeres da vida com responsabilidade, com consciência, né?
É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos, os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, um sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr muito tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. E é isso aí, pessoal. Obrigado.